Flor de Lis é bissexual e está namorando uma detenta, uma colega de cela lá no presídio, onde cumpre pena pela morte do seu marido, o pastor Anderson do Carmo. Essa, pelo menos, é a informação que dominou as redes sociais de ontem para hoje, e a gente já tem uma repercussão a respeito disso. Temos, inclusive, um posicionamento do Alan Soares, que é o atual marido da Flor de Lis. Você não ouviu errado. O Alan se apresenta agora como marido da ex-deputada Flor de Lis. Vamos ler a primeira notícia que foi publicada nas redes sociais a respeito de uma possibilidade, que começou a ser ventilada de que ela estaria tendo um relacionamento com alguém lá na cela. A matéria publicada, por exemplo, a gente escolheu aqui, dentre os vários portais, o Correio, O Correio 24 Horas escreveu: Flor de Lis é bissexual e namora a mulher dentro da prisão, diz ex-colega de cela. A matéria foi escrita pela Carol Neves e diz assim: a vida afetiva de Flor de Lis dentro da penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, continua ganhando burburinho entre os colegas de cela. Camila Miranda, conhecida como Indiazinha, que dividia a mesma cela com a cantora gospel, comentou recentemente sobre um novo relacionamento da ex-deputada. Segundo o jornalista Felipe Campos, a blogueira usou as redes sociais para revelar, abre aspas, Flor de Lis está namorando uma mulher, fecha aspas. Até o começo de 2024, Flor de Lis mantinha um relacionamento com o produtor gospel Alan Soares, com quem já sonhava em se casar. O término veio durante uma visita de Alan à penitenciária, encerrando 4 anos de namoro, é o que diz aqui a matéria. Alan se pronunciou nas redes sociais, mas sem esclarecer detalhe. Abre aspas, em respeito a todos os envolvidos, não vou me manifestar sobre essas mentiras. Fecha aspas, escreveu, sem explicar se referia ao fim do relacionamento ou sobre a vida amorosa de Flor de Lis. Essa é a matéria publicada pela Carol Neves aqui no Correio 24 Horas, mas o Fuxico Gospel publicou hoje pela manhã, uma outra matéria. Essa traz uma nota do próprio Alan Soares, que ele publicou em seu Instagram a respeito dessa situação. E a matéria diz assim: marido de Flor de Lis nega boatos sobre namoro gay e diz que ela teve princípio de AVC. O empresário e produtor Alan Soares, de 26 anos, publicou uma mensagem nas redes sociais para desmentir a versão de que Flor de Lis teria iniciado um namoro com uma interna na penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro. Segundo ele, a ex-deputada vem sendo visitada semanalmente e apresentou, nos últimos dias, sinais compatíveis com um princípio de AVC, com dificuldades de locomoção e de fala, conforme a avaliação médica da unidade. No card divulgado no Instagram, Soares pediu que o público não compartilhe rumores e destacou que as afirmações circulam, abre aspas, sem provas, fecha aspas. A manifestação ocorreu após relatos publicados por perfis de entretenimento e por uma influenciadora que passou pelo sistema prisional. A repercussão levou o produtor a registrar que esteve com a companheira no mesmo dia em que as especulações ganharam força. Ele afirma que a prioridade é o acompanhamento de saúde e que continuará visitando Flor de Lis com regularidade. O que Alan Soares disse? No texto divulgado, Alan Soares reforça 3 pontos. O primeiro é a negação do suposto relacionamento dentro do presídio. O segundo trata da rotina de visitas, que, segundo ele, ocorre toda semana. O terceiro aborda o estado de saúde da ex-parlamentar. De acordo com o produtor, médicos da unidade indicaram um princípio de AVC, quadro que teria deixado sequelas temporárias de fala e de marcha, de locomoção. Ele também critica conteúdos publicados, abre aspas, sem verificação, fecha aspas, e pede cautela com informações de bastidores. E aqui a gente tem o texto na íntegra, que foi publicado pelo Alan. Diz assim: no país que vivemos, o que se fala sem provas é o fato sobre uma pessoa. Repensem. A visito toda semana. Inclusive hoje mesmo a visitei. Minha esposa está doente a semana inteira. Teve, segundo os médicos, um princípio de AVC. Está com dificuldades para andar e falar. É lamentável ver esse tipo de publicação. Repito,
sem provas, disse o Alan a respeito do que está sendo, né, compartilhado nas redes sociais com relação à Flor de Lis. Gente, eu já falei sobre isso aqui em vídeos anteriores. A gente costuma fazer críticas ferrenhas à Flor de Lis, e o que eu penso sobre isso, eu já falei inclusive a respeito disso, foi inclusive duramente criticado. Eu imagino, né, que as pessoas pensam que ser condenado a mais de 50 anos num regime fechado, né, inicialmente, onde ela está com a idade que ela está, ainda é pouco para o crime que ela praticou. É uma avaliação humana, né? É claro que é uma avaliação humana, principalmente de quem não sabe, nunca viveu o que é ter privada a sua liberdade. É um castigo terrível. É claro que a morte é algo, né, insuperável. Não há que se comparar. A morte com 50 anos de cadeia. Não há que se comparar. Mas por essa razão, e repito aqui, eu não estou defendendo a Flor de Lis, não, pelo amor de Deus, né? Tô passando banho nisso, não. Mas é porque as pessoas ainda entendem que é pouco a condenação, que ela merecia mais, ela deveria estar sendo torturada 24 horas por dia, e se pensa dessa forma. Mas o fato é que Flor de Lis, a palavra Flor de Lis vem de jornal, né? Dá manchete, é uma manchete que dá visualização, que dá acesso, que dá like, que dá comentário, porque deixa as pessoas indignadas ainda hoje, e consequentemente as pessoas passam a compartilhar, passam a se interessar ainda por qualquer coisa que envolva a Flor de Lis. Então, sempre que surgir uma situação como essa, ou uma notícia como essa, a Flor de Lis agora é bissexual e está tendo um relacionamento com alguém dentro da prisão, isso explode, né? Isso gera acesso para o site, isso gera like, isso gera views. E na internet, infelizmente, para alguns veículos, isso é só o que interessa, é gerar visualização. Então, só você observar, inúmeros portais, inclusive grandes, publicando essa informação sem a mínima checagem. Mas por quê? Porque simplesmente vai dar visualização. E aí vem o Alan Soares e desmente a informação. É verdade que o Alan pode estar mentindo? É verdade, né? Quem somos nós para saber o que é verdade e o que não é? Principalmente com alguém que está preso, está no sistema prisional, e a gente não é capaz de estar lá para poder ter a certeza. Mas eu ainda prefiro acreditar no próprio Alan do que em uma influenciadora que passou por lá e disse: a Flor de Lis está namorando. Então, é melhor a gente dar um pouco mais de crédito ao próprio marido da mulher, né, da Flor de Lis, e tá dizendo isso, ele tá afirmando isso, que é mentira, que não é verdade, que ela teve um AVC, que teve lá no dia em que isso aconteceu e etc. E tá desmentindo categoricamente essas informações, esses boatos. Esse não é o primeiro boato envolvendo a Flor de Lis, e não é a primeira vez, por exemplo, que o próprio Alan acaba tendo que desmentir essas informações. Isso é ruim para a família, é ruim para a própria Flor de Lis, mas por outro lado, bom ou ruim, mantém as pessoas com a lembrança, né, da Flor de Lis. Talvez ela quisesse ter sido esquecida de uma vez por todas no sistema prisional, o que aí seria talvez, na minha avaliação, para ela ainda pior, né? Que é ninguém aqui fora sequer lembrar dela. E quando se fala dela, quando se lembra dela, quando se toca no nome dela, ela ainda continua sendo relevante, para o bem ou para o mal. Não é isso? Não é por aí? É por aí. Então, desmentido agora o boato, pelo próprio Alan Soares, que é marido da Flor de Lis. Essa informação do casamento ainda não havia sido, pelo menos eu não tinha visto, não havia sido ventilada ainda, mas o próprio Alan veio a público e disse agora: não, ela é minha esposa. E talvez isso justifique, né? Ele está sempre fazendo visitas e continua sendo assíduo, né, frequentador do sistema prisional para visitar agora sua esposa, a ex-deputada e pastora, cantora gospel de grande sucesso, Flor de Lis. Gente, comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, o que você acha disso, enfim, deixa o teu like também. E se você quer continuar acompanhando e recebendo as principais notícias do mundo gospel aqui nesse canal, é só você deixar o like, você comentar, que aí o YouTube vai te entregar, e principalmente você se inscrever. Tchau!